Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor, meu Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Oi, a paz, seja bem-vindo. Eu deixei um pouquinho essa música porque é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, o livro de Jó, relata que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era tão correto que ele sacrificava, ele ofertava holocaustos a Deus em prol dos seus filhos. Jó tinha 10 filhos e ele se preocupava tanto em ser reto diante de Deus que ele pensava assim: porventura, se os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram de Deus no seu coração, então ele ia lá e oferecia holocaustos em prol da santificação dos seus filhos, em prol de Deus perdoar os pecados dos filhos dele. Jó era um homem próspero em tudo que ele tinha, em tudo que ele fazia. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que Jó, ele era um homem religioso. Ele limitava Deus nas suas práticas religiosas. Na verdade, ele não conhecia Deus realmente como Deus era. Ele conhecia uma religião, um Deus de uma religião. Ele conhecia um Deus que ele poderia temer, ele poderia obedecer com as suas práticas, né, religiosas para se achegar até Deus, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. E isso eu venho a pensar que muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós praticamos uma religião, mas não conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Nós limitamos a Deus a algumas práticas religiosas. Nós vamos à igreja, né? Nós damos dízimo, nós oramos muitas vezes, falamos com Deus, nós somos uma boa pessoa, somos corretos diante da sociedade, diante dos olhos dos homens, mas nós achamos que isso vem agradando a Deus, que isso é suficiente para entrarmos no céu, para sermos salvos. Muitos pensam que a salvação é pelas obras, é o muito fazer. Se eu não estiver fazendo para Deus, se eu não estiver produzindo algo para Deus, né, eu não estou agradando a Deus. E a palavra de Deus em Efésios 2 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não vai ser pelo meu muito fazer que eu vou agradar a Deus, que eu vou entrar no céu. A palavra de Deus me ensina isso, porque Deus, o que mais Ele quer é o seu coração, é a sua vida, não é aquilo que você pode fazer, porque isso Ele já sabe. Foi Ele que colocou em você os dons, os talentos, Ele sabe o que você é capaz de produzir para Ele. Ele sabe o que você é capaz de fazer. É Ele quem te capacita. Então entenda que
não vai ser isso. Ele não está preocupado com o que você pode fazer. Ele está preocupado com quem você é, como é o seu coração na presença dele. E Oséias, capítulo 6, versículo 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então entenda que a nossa prática, o nosso fazer, tem que ser um resultado daquilo que nós somos na presença de Deus, aquilo que nós conhecemos de Deus, aquilo que nós temos de Deus vai produzir as nossas obras. Aqui em João, vamos abrir lá, João capítulo 17. João 17, acho que versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o mais importante é que você conheça Deus, é que você conheça Jesus, quem Ele é, o que Ele fez. A minha pergunta hoje é: você conhece Deus? Você tem andado com Deus? Você sabe o que Ele fala? O que Ele fala a seu respeito? O que Ele tem para você? Você sabe o que Ele pensa? Você conversa com Ele todos os dias? Você separa o seu tempo para se relacionar com Ele? Porque o que mais Ele quer é um relacionamento de pai com filho, de filho com o pai, de melhores amigos. Tem um ditado que fala assim que para a gente conhecer a pessoa, a gente precisa comer um saco de sal com ela. E comer um saco de sal é sentar à mesa e você comer com ela todos os dias. Isso quer dizer você desenvolver um relacionamento com ela. Você só conhece a pessoa quando você se relaciona com ela, quando você conversa com ela todos os dias. Quando você tem um tempo de qualidade com ela todos os dias. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus sem conhecer a Deus. E isso é uma religião. E uma religião prende a gente dentro de uma caixa. E nós, praticando essa religião, prendemos Deus dentro de uma caixa. Então, Deus se limita num relacionamento conosco, porque é assim que a religião faz. Nós conhecemos um Deus, sabemos que Ele existe, sabemos que Ele mora no céu, mas Ele é tão distante para mim. Eu não sei muito mais que isso. Eu sei o que eu tenho que fazer para Ele, mas eu não sei quem verdadeiramente Ele é, o que realmente Ele fala. Eu não conheço a voz dele. Eu penso que Ele é um Deus muitas vezes que está longe, que se preocupa, que tem muitas coisas para se preocupar. Imagina que Ele vai me enxergar aqui, ou que Ele vai me ouvir, ou que Ele vai se preocupar em me atender. Então, hoje eu quero que você reflita nisso. Como você vê Deus? Quem é Deus para você? Porque Jó até então precisou passar por essa experiência. Uma experiência dolorida,
para enxergar quem Deus era verdadeiramente, para ter uma revelação de Deus, porque no capítulo 38, Deus mostra para Jó que ele não conhecia Deus. Deus se revela para Jó de uma maneira em que Jó se assusta. Eu te desafio a ler o livro de Jó, a entender melhor o que eu estou te passando aqui. Então, quando Jó entende que ele não conhecia Jó, ou ele não conhecia Deus, ele declara: hoje eu entendo. Tá lá no que eu li, capítulo 42. Vamos voltar lá. Jó 42. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais e que eu não compreendia. Jó está dizendo aqui: Deus, eu achava que te conhecia, eu achava que eu estava certo, que fazendo somente as coisas para o Senhor, praticando somente uma religião, eu achava que eu estava certo. E hoje eu vejo que eu fazia e falava coisas que eu nem compreendia. Eu achava que eu te conhecia. Aí ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Essa é uma outra versão. Diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te desafio hoje a conhecer a Deus. Eu te desafio a ver Deus, a se aprofundar num relacionamento com Deus dia a dia. Eu te desafio a comer um saco de sal com Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra venha produzir em você fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome de um relacionamento com Deus. Amém? Deus te abençoe.